Olá pessoal, Tina Alvarenga da It's Quitutes. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tapete de ponto cruz e o uso das bisnaguinhas, tá? Então eu gostaria de fazer algumas considerações, né? Já falamos e já apresentamos os dois, mas gostaria de fazer algumas considerações e também falar sobre a própria decoração, né? O que ponto que nós vamos usar para bordar o biscoito, tá? Então, pessoal, é assim, a gente conseguiu esse tapete, que é um tapete em ponto cruz com uma trama muito legal, porque ela não é muito rasa, ela não é muito fininha, então ela é fácil de sair do tapete e ela tem uma gramatura muito boa, tá? Especialmente se você estiver usando a renda de açúcar do nosso curso online de rendas de açúcar. Esse tapete ele tem um lado maior e um lado menorzinho redondo, então ele também favorece para que, se você não estiver querendo fazer uma quantidade muito grande, você possa usar os tamanhos menores, que são mais fáceis, inclusive, de sair. Essa daqui já é a renda pronta do nosso curso de rendas de açúcar. Percebam que é uma renda perfeita, não tem nenhuma rebarba, ela tem um avesso e o lado certo de ser usado, né? Essa trama, ela é muito bacana porque ela não é nem muito pequena e muito delicada e nem tão grande que você não possa realmente utilizar para fazer o ponto ideal de ponto cruz, né? Que é o ponto X mesmo, ao invés das bolinhas. Caso você tenha interesse em fazer as bolinhas, você consegue fazer também. Mas ele é legal porque você consegue desenhar na trama o ponto, exatamente o ponto, né? Que é o ponto cruz, o ponto X, tá? Que é o xizinho que a gente faz. Então, pessoal, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Vocês podem utilizar esse tipo de técnica nos biscoitos usando o glacê real ao invés da renda. Mas a renda, a grande vantagem dela é que você pode fazer ela com muita antecedência, ela tem um prazo de validade muito bom, né? Essa renda também, ela tem uma rentabilidade muito alta, ela é uma renda feita com produtos de baixo custo e de fácil acesso, que provavelmente você vai ter na cozinha da sua casa, tá? Aí no seu ateliê. Então, como é uma renda muito fácil de fazer, de manipular, você pode inclusive deixar os próprios apliques pronto. Eu desenvolvi, eu não sei se eu fui a primeira, mas eu já desenvolvi essa técnica há quase 5 anos atrás, já dava essa aula presencial em Belo Horizonte, inclusive existe ela gravada, né? Só que ela não está dentro do nosso curso, que é o curso básico de rendas de açúcar, tá? Mas é uma técnica maravilhosa, delicada, que vocês podem fazer em várias situações, para várias circunstâncias, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Mulheres, Dia dos Avós, enfim. Bom, então a gente também, como disse, podemos usar, ao invés da renda pronta de açúcar, né, que a gente já deixa assim prontinha, a gente também pode usar o glacê. Tanto você pode usar o glacê trabalhando ele como a manga de confeitar, com o bico perlê, né, ou até sem ele, se você tiver uma manga de confeitar sem costura, né, dessas mangas desse tipo aqui, ó, que ela não tem costura, isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, tá? Que aí vocês podem cortar com uma tesoura extra fina, vocês conseguem cortar até o bico 00 se vocês desejarem. Bom, então a gente sempre tem que falar de coisas que facilitam o nosso dia a dia. Então, por isso que essa renda de açúcar aqui eu super recomendo, porque realmente ela é maravilhosa, ela tem algumas vantagens em relação à renda de açúcar industrializada, né? Uma das vantagens é que ela não precisa ir ao forno para secar. E mesmo assim, ela seca e fica maleável, flexível, como vocês podem ver aqui, tá? Essa é uma renda que eu já fiz há alguns dias, inclusive eu gravei, tá lá aí no Instagram para vocês verem. Ok, pessoal? Então, a gente pode, como eu falei, usar o glacê na manga ou na bisnaguinha, e eu aproveito para falar um pouco sobre esse produto. É um produto que existem milhões de modelos por aí, mas eu pesquisei, né, e analisei 12 modelos, e eu fiquei com 2 desses 2 modelos, que vai ser uma menorzinha, que seria uma com 10 milímetros,
10 ml, quer dizer, e essa com 30 ml, tá? A gente tem até o kit que vem ela, uma grande, que geralmente a gente põe a cor branca, e várias outras menorzinhas que vocês podem, inclusive, usar para fazer a técnica do wet and wet. Facilita muito, é muito mais fácil de manipular, manusear e dá mais agilidade. Agora, algumas observações que eu gostaria de falar sobre essa bisnaguinha é o seguinte: existem várias por aí, mas, como eu falei, eu testei, e o importante é você saber o seguinte: esse bico de aço inox, ele facilita muito porque ele não oxida, tá? Tem alguns bicos que são de plástico, que não são todos que vai ter uma passagem por dentro bacana, que você não precise ficar toda hora desentupindo, ou que ele porque esses aqui, tanto esse, que é o maiorzinho, quanto o de 10 ml, eu consegui achar a garrafinha ideal que ela permite que mesmo você trabalhando com um ponto mais grosso, mais firme, que é por exemplo, o ponto de contorno ou o ponto das bolinhas, você vai conseguir trabalhar sem que esse bico entupa. Então, ele tem dentro dele uma passagem que é ideal. Existem milhões delas, mas preste atenção, porque muitas vezes a pessoa vai no site, vê, acha que vai conseguir comprar uma idêntica, mas tem diferença. Por isso que a gente faz os testes já avisando que a gente tem a missão de trazer produtos para vocês, levar até vocês produtos que vão facilitar o dia a dia, né? E agilizar os processos, né, de confecção de biscoitos, entre outros quitutes. Então, é importante vocês saberem isso, que não são todas as bisnaguinhas que, apesar de serem parecidas, elas não vão ter a mesma passagem, a mesma largura, o mesmo diâmetro. Então, isso pode vir a fazer com que você de repente perca dinheiro comprando uma que seja mais barato, enfim. É importante falar porque senão, às vezes acontece muito isso comigo. Eu compro o produto, coloco no site, a pessoa vai lá, vê, acha uma parecida, compra e não fica satisfeita e depois volta me perguntando por que a dela não tá dando certo. E aí eu tenho que investigar para saber e para poder dar uma resposta, porque, como eu disse, eu fiz um teste com 12 unidades diferentes. Bom, então vamos falar sobre o ponto, né? Então, o ponto ideal para a gente trabalhar aqui, se vocês estiverem trabalhando com a bisnaguinha ou com a manga de confeitar, é diferente do ponto que a gente vai precisar caso a gente esteja fazendo a técnica do wet and wet, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto mais firme, tá? Que a gente vai usar para fazer os tracinhos bem delicados e ao mesmo tempo com uma certa firmeza, uma elasticidade. Então percebam que esse é o ponto ideal para fazer tanto as bolinhas quanto traços finos ou a própria trama do ponto cruz, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é isso. Esse Nota Cookies é um excelente produto para vocês terem, porque vocês podem treinar antes. Então, você vai perceber o seguinte, que quando você treina, você consegue fazer os exercícios e ir diminuindo o ponto até você pegar uma agilidade e não estragar os seus biscoitos. Então, o Nota Cookies, ele serve para isso, gente. Olha, tá vendo? Às vezes a gente tá destreinada, às vezes a gente não tá acostumado a fazer um biscoito com um detalhe tão pequenininho. Então, o Nota Cookies é excelente, tá? Ó, aqui você vai poder treinar o seu traço para você conseguir fazer um trabalho perfeito. Não é que o glacê não esteja no ponto ideal, é porque realmente a pessoa aqui está bem destreinada. Mas vamos falar aqui, você colocando o glacê em ponto ideal e treinando, você vai ter realmente condições de fazer um trabalho maravilhoso usando o ponto cruz. Olha, então aqui, ó, a gente tá com a bisnaguinha no ponto ideal, né? Então, a gente vai conseguir fazer, ó. A gente vai conseguir fazer, né? O xizinho
de acordo com o que a gente quer trabalhar. Então, gente, esse é o ponto que a gente pode usar tanto para fazer as bolinhas perfeitas. Quem tiver dúvida do ponto ideal para fazer bolinhas perfeitas, no canal do Cookie Camp tem um vídeo que a Elke fez, maravilhoso, falando exatamente o ponto. Você vai usar exatamente aquele ponto para fazer esse trabalho aqui. Agora, se você quer usar a bisnaguinha para fazer o wet no wet, você já vai ter que trabalhar com o glacê mais fluido. Isso é importante você saber. Outra coisa que é interessante, que é uma observação que eu quero fazer, que é muito importante, é o seguinte: a bisnaguinha, ela não pode ser guardada com essa agulha, porque a agulha enferruja. Esse bico não enferruja, mas a agulha, ela enferruja. Então, o que que a gente vai fazer na hora de guardar? A gente põe a agulha para desentupir aqui, a gente tira, lava a agulha e o biquinho e guarda separado. Aqui, você guarda a agulha sequinha separada e aí você vai pegar o bico limpinho, deixa ele limpo, lava ele direitinho. Você vai pegar um pedacinho de plástico filme, você vai colocar aqui. Olha só, se você quiser usar, né, às vezes você não terminou o trabalho, você quer colocar isso aqui, não precisa colocar na geladeira por até uma semana, vocês podem deixar dessa forma aqui. Aí você vai guardar desse jeito e assim você vai conservar o seu glacê em ponto ideal, depois é só chacoalhar. Na hora de utilizar, você vai tirar, vai pegar a agulhinha novamente, aqui já vai estar limpo, você vê se tem mais alguma coisa que possa ser desobstruída aqui, né? Caso tenha ficado algum excesso de sujeirinha aqui do glacê, você tira, coloca, tira o plástico, coloca e começa a usar novamente, tá?